Às vezes, para você ir para frente, é necessário você dar um passo para trás. Alguns anos atrás, meu esposo e eu fizemos um investimento muito alto na compra de um lote de terra e na construção de algumas estufas, porque estava no auge a estufa. E a gente acreditou e nós oramos, consagramos e fizemos esse investimento. Mas no decorrer dos meses e do ano, aconteceu tudo ao contrário, onde a gente entrou numa dívida muito alta, que a gente não conseguia fazer um movimento nem pra gente pagar as nossas contas. E foi um tempo de muita tristeza, de muita aflição. E foi ainda na época que é interessante que eu engravidei bem naquela época, porque vocês sabem que eu era estéril, eu não podia engravidar, fiz tratamento. E eu lembro uma vez que a irmã Vitória chegou em casa, eu estava com 4 meses de gestação e eu não tinha dinheiro para comprar sequer um body. E as pessoas perguntavam, quando você vai fazer o enxoval, vai comprar as coisas do bebê? E só eu e meu esposo sabiam o que nós estávamos passando, porque nem os nossos familiares sabiam. Só que foi nesse tempo de deserto que a gente conheceu o Deus que a gente serve, e Deus supriu todas as nossas necessidades. E aquele dia a irmã Vitória chegou em casa com uma sacola, com algumas sacolas de roupa de bebê de 0 até 1 ano de idade. E na hora que ela falou que ela ia dar, gente, aquela noite eu não dormi. Eu lembro que meu esposo chegou em casa. Eu falei, amor, vem ver que a Vitória, vem aqui em casa, que a Vitória tá vendendo umas roupas. E aí ele veio, aí ele falou, quanto que é cada peça? Eu falei, amor, R$10. Aí ele olhou dentro dos meus olhos. E aí ele falou assim, pega 3, amor. Na hora que a gente falou pra ele que era tudo dado, ele jogava a roupa nas roupinhas, ele jogava pra cima. E assim foi. A gente ganhou o carrinho, jogo de quarto dos nossos compadres. Deus foi tocando no coração de cada pessoa. Mas o que eu aprendi com isso? O que eu quero dizer pra vocês? Que a gente aprendeu a viver dependência no deserto. Foi no tempo de escassez, não foi no tempo de abundância. Não estou dizendo que também não dá para ser dependente no tempo de abundância, mas é mais difícil. Porque quando você está no tempo de abundância, fica tudo muito mais fácil. E no tempo de escassez, que a gente vai conhecer verdadeiramente ao Senhor, que a gente vai buscar em Deus as forças, a sabedoria para conseguir seguir. E chegou o tempo da gente conseguir devolver o lote de terra, a terra. E aí a gente conseguiu. Aí tinha a dívida das estufas no banco. E a gente tinha uma dívida na cidade também. Só em um lugar, porque a nossa dívida era em um lugar da cidade e no banco. E os cartões estourados. E aí Deus foi colocando tudo no lugar. A gente conseguiu pagar a dívida na cidade. Porque, gente, dói você falar que você é cristão e você dever. Porque é o nome de Deus. E a gente sempre temeu ao Senhor para ter o cuidado relacionado ao nome do Senhor. E a única forma de pagar, a gente ia ficar 7 anos pagando a estufa ainda, de algo que a gente não tinha. E a gente orando uma forma como que a gente ia conseguir poder pagar. E eu lembro que meu esposo, ele falava, gente, na época, antes de tudo isso, a gente não era pastor, não. Depois, no meio do processo, que a gente foi consagrado a pastor. E aí o meu esposo falava, porque Deus me revela muito em sonho. E aí ele mandava mensagem todos os dias. Eu lembro que a gente cruzava no banheiro. E nenhum desanimava o outro. A gente acreditava que a gente ia conseguir. E ele falava, amor, você sonhou? Amor, você sonhou?
Até um dia que Deus me deu um sonho. A maneira para poder conseguir sair, eu consegui descobrir através da leitura de um livro, que era a venda da casa, que era nosso único patrimônio. E aí depois não conseguiu vender no tempo que a gente tinha lá a terra. E glória a Deus por isso, porque senão a gente ia construir lá e perder tudo. Olha só como Deus é lindo, Ele já vê lá na frente. E a gente naquele anseio não vende, porque se tivesse vendido, nós teríamos perdido tudo. E depois que aconteceu tudo isso aí, meu esposo falou, tirou a placa de venda e falou, não vou vender mais. Aí quando aconteceu a situação, aí eu lendo um livro, Deus deu que era para vender a casa. E aí, através de um sonho, Deus confirmou. Aí meu esposo, em pouco tempo, eu sonhei que o meu esposo estava numa mesa fazendo uma negociação com o senhor de cabelo grisalho. E ele chegava na minha casa, eu via a cena, ele chegava lá na minha casa, na antiga casa, e falava assim pra mim, deu certo. Amor, em 10 dias úteis, ele vai vir com o dinheiro. Aí eu falei pra ele, amor, sonhei. Em 10 dias úteis. Gente, em 10 dias úteis, o comprador foi na porta da minha casa. Eu lembro que a gente fazia células na sala. E aí ele entrou, foi ver e deu tudo certo. E nós... Gente, de verdade, a gente nunca colocou no papel. Mas a dívida era mais de 200 mil reais. E aí a gente vendeu a casa e pagou a dívida. Por isso que eu digo que às vezes é necessário para ir, às vezes para você ir para frente é necessário você dar um passo para trás. Porque o que acontece? A gente pensa muito no que os outros vão falar. E a gente aprendeu demais, eu e meu esposo, com essa experiência. Eu lembro, queridos, que foi um desafio tão grande que naquele tempo a gente só comia salsicha. A gente não passou fome. Só que Deus sempre supriu. Só que hoje, a realidade que nós vivemos hoje, por isso que ontem eu estava falando para minha amiga, para a Roberta, que a gente tem a oportunidade, hoje a gente tem, porque Deus superabundou minha vida do meu esposo, de comprar um balão, um bolo, falando para ela dos valores. Eu falei assim, na época que eu comia salsicha, só eu e meu esposo sabia. E hoje a gente aprendeu a desfrutar do que Deus proporciona pra gente. Porque hoje a gente valoriza muito mais. A gente valoriza os momentos com a minha filha. A gente cria memórias afetivas. E a gente valoriza porque a gente sabe o que é não ter. E quando você sabe o que é não ter, quando você tem, você valoriza. E uma chave poderosa já é que o Espírito Santo está falando, não espere perder para valorizar. Não espere perder para você valorizar o que você tem hoje, o que Deus confiou na sua mão hoje. Eu não sei o que é, mas você sabe. Pode ser uma namorada, a mulher, os filhos, a casa, o carro, enfim. São tantas coisas que na correria do dia a dia passa desapercebido e nós não conseguimos ver a preciosidade que Deus confiou em nossas mãos. E outra coisa que nós aprendemos, que é no deserto que nós vamos aprender a viver dependente do Senhor. Nós vivemos completamente dependentes do Senhor, no tempo de escassez. E outra coisa que nós aprendemos, queridos, era aprender a gerir financeiramente. Hoje nós administramos as nossas finanças, vivemos de uma maneira, a área financeira saudável, não gastando mais do que a gente ganha. E desde que a gente conseguiu vencer, a gente tem sabedoria, a gente pede sabedoria ao Senhor para poder direcionar as nossas finanças, porque o dinheiro também, o salário também é algo que Deus confiou em nossas mãos e nós precisamos ter governo. Ou você governa sobre o dinheiro,
ou o dinheiro governa sobre você. E é interessante que por muitas vezes nós gastamos para poder mostrar para os outros que estamos bem, quando na verdade aqui dentro revela quem nós somos de verdade. Quem é você aqui dentro? Porque somente o ser revela quem é você de verdade. Não é o que você tem. E hoje a gente tanto se fala em mídia, que as mídias sociais, as pessoas mostram ser, e as pessoas vão se comparar através da mídia. E eu aprendi algo muito precioso, querido. Eu ensino isso, é tão interessante, mas o Espírito Santo falou de forma tão grandiosa no meu coração, porque eu não tenho que me medir pela régua dos outros. Então as redes não tem que ser referência para mim, porque eu tenho um Deus que é referência para mim. Eu tenho um Pai que é referência para mim. Jesus foi referência, Ele é a minha referência. Então eu não tenho que me medir pelas regras dos outros. Sim, você vai se inspirar, você vai modelar, mas é algo muito mais profundo. Eu entendi que eu não me meço pela régua dos outros, eu não me comparo. Pelo contrário, eu vou me comparar todos os dias comigo mesmo. Eu vou competir todos os dias comigo mesmo para ser uma pessoa melhor, em busca da minha melhor versão. E para a gente encontrar a nossa melhor versão, primeiro a gente precisa se desconstruir da mentira, das máscaras, enfim, de tudo que nós aprendemos, para poder ser reconstruída através do Senhor e da palavra do Senhor. Queridos, o que eu quero deixar para vocês? Que é necessário. Se a gente não tivesse tentado, se o meu marido não tivesse tentado, ele não ia saber se ia dar certo ou não. E tá tudo bem. Tá tudo bem você cair. Tá tudo bem, por vezes a gente fala em fracassar, só que isso pesa. Porque sabe por que pesa? Porque está relacionado ao ego, vai ferir o ego. E aí as pessoas vão dizer... Deixa eu colocar aqui o carregador. Vou terminar aqui desse lado, por conta do carregador. Outra coisa que nós aprendemos no mundo espiritual, não existe perca. Ou você ganha, ou você aprende. E nós aprendemos com essa experiência. Eu passaria tudo novamente. Choramos demais, eu e meu esposo. Oramos demais, eu e meu esposo. Clamamos demais por ter vontade de comprar as coisas e não poder. Foi no auge, sabe esses mês aniversário que faz hoje? Eu não tinha dinheiro para comprar um bolo para minha filha, para fazer o mês aniversário. Eu lembro que em um dos meses aniversário, eu fui me fortalecendo, buscando em Deus. E você quer dar o melhor pro seu filho. Eu lembro um dia que eu tava orando ao Senhor e a irmã André chegou com um bora escrito Rebeca personalizado. E aquele dia eu comemorei o meu aniversário dele. Só com o bora. Eu colocava as fotinhas. Eu colocava as roupinhas que eu tinha. E comemorava o meu aniversário. E hoje, como que a gente valoriza as pequenas coisas? Eu louvo a Deus por todas as pessoas que Deus tocou. Porque nós não precisamos falar pra ninguém. E essa chave é poderosa, a gente não precisa ir colocar muitas pessoas vestem uma capa de vítima e corre e acha que as pessoas... Não, porque quem tem que passar é eu e meu esposo passou. E a gente não colocou uma capa de vítima, não, a gente enfrentou. E a gente conseguiu sair. E hoje a gente tem vivido e desfrutado do melhor de Deus. Temos vivido experiências incríveis. Algo que não tem nem como eu explicar para vocês. Então, é tempo de recomeçar. Eu vim aqui para falar para você que é tempo, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. É tempo de recomeçar.
deu errado, vai perder, tá tudo bem. Você vai falar, eu aprendi a ser dependente do Senhor. E eu vou ler uma palavra para vocês que está Isaías 41:13, que diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Glória a Deus. Então receba essa palavra. Recomeçar. Deus é tão bom, que Ele nos permite recomeçar todos os dias. Então guarda essa chave. Guarda essa chave. Às vezes, para ir para frente, é necessário dar um passo para trás. E aí Deus vai colocar as coisas no lugar. Em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus e receba essa palavra para o teu coração. Amém?